O cristianismo nos chama para sermos intelectualmente humildes. Isto porque ele nos faz desconfiar da razão. Não que o cristianismo seja contrário ao uso da razão. Não que o cristianismo exija de você e de mim a abdicação de todo ato de pensar a fim de que nós nos relacionemos com Deus com base tão somente na emoção. O cristianismo nos chama a usar o cérebro, mas usá-lo de modo adequado. Por isso que o apóstolo Paulo declara na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, a seguinte coisa: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nos programas anteriores, nós tratamos das duas primeiras divisões desse versículo. Primeiro, nós fizemos uma análise da declaração: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Em seguida, nós tratamos desse conceito de loucura, porque eles são loucura. Então, note bem, essa pessoa está tendo contato com a verdade revelada por Deus e a considera como contrária à razão. Nós temos que tentar uma explicação para um fato como esse. Porque o apóstolo Paulo não está falando de pessoas que, ao se depararem com o socialmente construído, com uma religião ou com um sistema filosófico inventado pelos homens, sabe? E então essa pessoa, portanto, se indignar e dizer: isso é uma loucura. Isso não se ajusta à realidade dos fatos. Isso não emancipa a vida. Isso é um devaneio. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é da verdade revelada pelo próprio Deus, sem intermediários, sem contaminação, sem condicionamentos culturais. Essa pessoa tem acesso a esta informação e é levada a dizer: isto é uma loucura. Por quê? E aí então nós vamos para a terceira divisão dessa passagem extraordinária, que torna, de certa forma, a relação do cristianismo com a modernidade conflituosa. O cristianismo vai chamar esse racionalismo moderno de presunçoso. Vai considerá-lo, portanto, como ato de insanidade, uma vez de faltar a estes que estão preocupados em ser racionais o elemento de humildade. Aquilo que leva um ser humano a pensar na possibilidade de ter feito opções intelectuais que, veja só, não são fruto da fome e sede de conhecer a verdade, mas sim de acreditar naquilo que deseja acreditar, crer naquilo que não gera conflito, que viabiliza os interesses egoístas dos seres humanos. Pois bem, o apóstolo Paulo nos apresenta um diagnóstico. Por que das coisas poderem funcionar assim? Ele não pode entendê-las. Não pode, o que significa uma incapacidade total. Ele não pode, o homem natural que não nasceu de novo, que não conheceu o Evangelho, que não teve a mente iluminada pelo Espírito Santo, ele não pode entender. Ele vai sempre considerar essas verdades do Evangelho como verdadeiras loucuras, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui o apóstolo Paulo apresenta o diagnóstico da forma mais precisa, porque elas se discernem espiritualmente. Porque ele não pode entender as verdades do Evangelho sem assistência do Espírito Santo. Porque é necessário que essa pessoa não apenas conheça a lógica, é necessário que essa pessoa não apenas conheça a forma mediante a qual se faz boa ciência. É necessário que esta pessoa, veja só, devido à natureza da verdade, porque essa verdade aqui não é uma verdade matemática, não é aquela verdade a qual você tem acesso num laboratório. É uma verdade, veja só, que para ser conhecida demanda alma, demanda coração. Se você não tiver um sentido no seu espírito que o habilita a usar a sua mente de forma sadia, não
condicionada pelos interesses egoístas, repito, do coração humano, você não vai conhecer, você estará impossibilitado de conhecer essa verdade. Ele declara, elas se discernem espiritualmente. Esse verbo discernir no grego tem o sentido de capacidade de avaliar as coisas, de ver a sua excelência e de, portanto, se certificar que um sistema de verdade é verdadeiro em razão da sua excelência, em razão dele apresentar algo que, para ser recebido como verdade, é necessário que o ser humano tenha alma. O que o apóstolo Paulo está declarando é que só o Espírito Santo que habilita os seres humanos a verem excelência no Evangelho, a verem beleza em Cristo, a perceberem que só há um caminho de reconciliação com Deus, que é este através da morte sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas se discernem espiritualmente. É como se você pegasse uma pessoa e levasse para o museu, e ansioso por ela ter a experiência estética que você teve. O que o cristianismo está dizendo é o seguinte, que se essa pessoa não tiver esse senso estético, ela não passará por essa experiência estética. O que o cristianismo está dizendo é o seguinte, se você não tiver alma, você jamais verá beleza em Deus, jamais verá beleza em Cristo, jamais verá beleza no Evangelho. E, consequentemente, em razão do fato de sua vida ser desprovida desse sentido, sua mente seguirá aquilo que os teólogos do passado chamavam de efeito noético do pecado. O efeito do pecado na forma como nós usamos a mente. Não vejo outra coisa que nós possamos fazer depois de ler uma passagem como essa, ou que nós devamos fazer depois de ler um versículo como esse, do que pedir a Deus o que o rei Davi suplicou no Salmo 51. Crie em mim um coração puro. Pedir a Deus coração, para que sua mente funcione corretamente. E você não chame de loucura aquelas verdades que são as únicas que podem libertá-lo e remetê-lo para a vida que você jamais sonhou. Que caso você um dia venha conhecê-la e vivenciá-la, o fará ter vontade de dançar e cantar na presença de Deus.